E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais uma aulinha aqui no Marcelo. Tá tudo ligado aí? Tá? Beleza? Então, mais uma aulinha, dando continuidade à atualização na parte de direitos fundamentais, beleza? Nós estudamos o artigo 5º caput, estudamos o artigo 5º inciso 1º, que trata do princípio da isonomia ou igualdade. Na verdade, eu não acabei, tá? Então, eu vou terminar. Um abraço aí para Luciana Torres Lima, a Joelma também, um abração para o Emílio, para o JR Almeida, Advocacia, perfeito. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Então vou ter que ficar olhando aqui pro meu amigo Eric, depois para a câmera, desculpa, e depois o meu amigo Eric vai fazer a jogada do material e vou transmitir aqui para vocês, beleza? Um abração, Emílio. Então vamos lá. Vamos então na sequência do nosso curso. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você sabe o que é cláusula de barreira? Você sabe, já expliquei para você no bloco anterior. A cláusula de barreira são critérios gerais, objetivos e abstratos que visam alcançar, ou melhor dizendo, que visa alcançar, ou visam, né, porque são cláusulas, são várias, né, que visam alcançar o melhor candidato que se adeque ao perfil do cargo. Então, estabelecer, por exemplo, na área policial, o teste psicotécnico, o teste físico e outras etapas que envolvem até o curso de formação, isso tudo está dentro do contexto da cláusula de barreira que o STF entende ser totalmente constitucional. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, eu tenho a seguinte pergunta. Tá lá, ó. Olha a perguntinha. Perguntinha interessante. Você sabe o que é cláusula de barreira em concurso público? O STF aceita? Sabe, sim. Agora sabe, né? Cláusula de barreira estabelece critérios objetivos gerais abstratos. Está lá, STF plenário, julgamento 2014. A intenção é justamente buscar candidatos que se adequem ao perfil do cargo. Aí você tem lá, restringir os candidatos convocados para as fases seguintes do concurso público, sendo um instrumento necessário para selecionar os melhores candidatos diante de um grande número de pessoas que busca ocupar os cargos públicos. Tudo bem? E aí você tem, por exemplo, teste psicotécnico, né? O teste psicotécnico está em lei, tem que ser um teste objetivo, obviamente previsão no edital e amparado ali por lei. E todo teste psicotécnico tem que ter a possibilidade de recurso. Não sei se vocês sabiam disso. Então vamos lá. Está ali, ó. Critérios eliminatórios para o exame psicotécnico. Isso já caiu em prova. Eu tenho a lei em sentido material que expressamente autorize o teste psicotécnico. Previsão aí no edital, que vai só repetir o que está na lei. Grau mínimo de objetividade e publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica e possibilidade de recurso, tá bom? Ah, mas professor, e essa questão da lei, isso já está simulado? Está. Tem a súmula vinculante 43 ou 44, não lembro, deixa eu só ver aqui. Súmula vinculante 44, que destaca que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Tudo bem? Somente por lei, tá? Bom, vamos lá, né? Isso aqui é novidade. Vamos trabalhar com uma questão de prova. Trabalhando com a questão de prova, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsecutivo relativos a servidores públicos. Havendo previsão no edital que regulamenta o concurso, é legítima a exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. E aí? Quando você tem ali, havendo previsão no edital, é legítima a exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público, tomar um certo cuidado, né? A previsão tem que estar em lei e reproduzida em edital. Quando você lê aqui, ó, havendo previsão no edital, dá a entender o quê? Que só existe a previsão no edital. Então, essa questão, ela foi considerada pela banca CESP-NB como uma questão errada.
Tudo bem? Tem que ter previsão legislativa, assim como destaca a súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico com habilitação de candidato a cargo público. Ok? Ok. E aí avançamos, está aqui a próxima questão, que destaca, julgar certo e errado. A igualdade perante a lei, a periodicidade dos mandatos políticos e a responsabilidade dos mandatários são características do princípio republicano. Olha que questão fantástica, né? Eu coloquei aqui para vocês, não sei se você se lembra disso, né? Eu falei, pessoal, quando nós estudamos, deixa eu voltar aqui rapidamente, quando nós estamos estudando a isonomia material que traz a redistribuição de riquezas, né, e poder ao atendimento dos direitos sociais, estabelece a discriminação positiva com a situação do princípio da razoabilidade e a proporcionalidade. Dentro do estudo da isonomia material, você tem a igualdade na lei e a igualdade perante a lei. Deixa eu só avançar aqui. Igualdade está aqui. Perdão. A igualdade na lei e a igualdade perante a lei. A igualdade na lei, ela vincula o legislador, atinge a elaboração da lei, a lei deve respeitar o princípio da igualdade e evita a criação de lei inconstitucional. E aí o princípio republicano está aqui na igualdade perante a lei, que alcança o aplicador da lei, ou seja, atinge a atuação do poder público, característica do princípio republicano. Tudo bem? Então a nossa forma de governo é a república. Lembrando que o sistema de governo, presidencialismo, regime de governo, democrático, forma de Estado, federação. Então, quando eu vou analisar a questão de prova, cadê a questão de prova? Ao analisar a questão de prova, cadê? Tá lá, ó. Tá aqui. A igualdade perante a lei, a periodicidade dos mandatos políticos e a responsabilidade dos mandatários são características do princípio republicano? Sim ou não? Sim. Questão correta. Tudo bem? Ok. Vamos para a questão 14. Tendo em vista os direitos individuais e coletivos, considere as assertivas abaixo. O princípio da igualdade veda que a lei estabeleça tratamento diferenciado entre pessoas que guardem distinções de grupo, de sexo, de profissão, de condição econômica ou de idade, entre outras. E aí? Essa questão aqui, esse item, melhor dizendo, é um item que está errado. Ah, mas professor, está errado por quê? Porque quando você tem aqui, ó, o princípio da igualdade veda que a lei estabelece tratamento diferenciado, pode ter tratamento diferenciado, desde que seja proporcional, desde que seja razoável. Então, item errado. Vamos para a próxima questão. Não se pode cogitar ofensa ao princípio da igualdade quando as discriminações são previstas no próprio texto constitucional. Então, se eu tenho discriminações, que é tratamento diferenciado no próprio texto constitucional, não há o que se falar em ofensa ao princípio da igualdade. Item correto. Ok? Ok. 3. O princípio constitucional da isonomia não autoriza o Poder Judiciário a estender vantagens concedidas a um grupo determinado de indivíduos a outros grupos não contemplados pela lei. Então, repito, o princípio constitucional da isonomia não autoriza o Poder Judiciário a estender vantagens concedidas a um grupo determinado de indivíduos a outros grupos não contemplados pela lei. Questãozinha aqui está, item, né, está correto, porque o Judiciário não vai legislar estendendo vantagens, né, a grupos que não foram definidos pela lei. Tudo bem? Então eu tenho que a 1 está errada, a 2 está certa, a 3 está certa. Ao analisar aqui, está correto o que se afirma apenas em? E aí? Qual item correto aqui? 2 e 3. Letra D de dado. Questão número 15. A respeito do direito fundamental à igualdade, assinale a afirmativa correta. É incompatível com as denominadas ações afirmativas que oferecem tratamento diferenciado a grupos específicos e terminam por gerar uma discriminação reversa. E aí?
é incompatível com as ações afirmativas, que vai oferecer um tratamento diferenciado a grupos específicos e terminam por gerar a discriminação reversa. O que é discriminação reversa, né? Esse conceito ele foi trabalhado em diversas obras, como na obra do professor Gilmar Mendes, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. E a discriminação reversa é o seguinte: se no passado ocorreu uma discriminação negativa para determinados grupos, negros e índios, vamos colocar, né, nesses dois parâmetros aí, que é mais assim, é palpável. O que é discriminação reserva? É aplicar as medidas de compensação, as ações afirmativas. Então, as ações afirmativas, elas visam privilegiar temporariamente grupos que no passado, são medidas de compensação, né? Para grupos que no passado foram discriminados, melhor dizendo, discriminados negativamente. Então, é nesse contexto que eu tenho a chamada discriminação reversa. Logo, a discriminação reversa, ela é compatível com as ações afirmativas. Letra A está errada porque fala que é incompatível. Então, na tela, por gentileza. Letra A, errada. Vamos para a letra B. Letra B. A letra B diz o seguinte: só admite ser dispensado tratamento diferenciado a certos grupos ou pessoas nas hipóteses expressamente previstas na ordem constitucional. Perfeito? Doutores e doutoras, quando você tem ali o tratamento diferenciado em hipóteses previstas, porque está restringindo, hipóteses previstas somente na Constituição Federal, está errado, porque a lei também pode estabelecer tratamento diferenciado, não é verdade? Então, letra B, fora. Letra C, é incompatível com a política de cotas baseada em critérios raciais para ingresso no ensino superior. É incompatível? É compatível? Então, essa letra C está fora. Letra D, é compatível com a existência de limite de idade para a inscrição em concurso público, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser pretendido. Então, meus amigos, é possível ter tratamento diferenciado em decorrência da natureza e atribuição do cargo público a ser preenchido? Sim. A resposta é a letra D de dado. Ok? E letra E é incompatível com a previsão de critérios diferentes para a promoção de militares do sexo masculino e feminino. Então você tem aí, é possível tratar, isso aqui foi jurisprudência do Supremo também, tá? É possível tratamento diferenciado na promoção de militares do sexo masculino em relação ao sexo feminino? É possível tratamento diferenciado, principalmente quando envolve o TAF, teste de aptidão física. O teste de aptidão física para mulher vai ser um, mulher militar vai ser um, e para o homem militar será outro. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, mais uma questão falando de ações afirmativas. Bom, questão número 16. Questão 16 diz o seguinte: as ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar a isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Então, de novo, as ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar a isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Meus amigos, essa questão é uma questão correta que reproduz exatamente o que eu expliquei para vocês no bloco passado. Tudo bem? Ok, avançamos mais um pouco, vamos trabalhar com outras questões interessantes, com jurisprudência do STF, e salvo engano vou trabalhar com o princípio da
congeneridade, né, que decorre aí do princípio da igualdade. Então, o que seria essa congeneridade? Vamos lá? A congeneridade, ela envolve até uma atuação mais específica, principalmente quando se tem o tratamento congênito, isso aqui foi uma análise de caso concreto do Supremo Tribunal Federal, em relação à transferência em faculdades. Então, o que acontecia? Vamos lá. Isso foi um caso que aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, e aí você tem que você tem bases militares, várias bases militares, concentradas, com efetivo de militar muito grande, concentradas ali em Brasília, Distrito Federal. Perfeito. Então, pessoal, era comum que aquele militar ou filho de militar que estudasse numa faculdade privada, quando esse militar ele era removido para Brasília, capital do Brasil, esse militar ou filho de militar ingressava numa faculdade pública. É assim que acontecia. E lá você tem a UNB em Brasília. Amanhã, inclusive, estarei em Brasília, né? Você tem a UNB, e essa universidade pública, ela recebia um efetivo muito grande de militares e filhos de militares. Os cursos, né, da UNB recebiam um efetivo muito grande de militares e filhos de militares que eram transferidos, removidos, enfim. E aí eu tenho, obviamente, a característica de transferência não existe no setor público. Eu quero deixar claro, isso daí na doutrina de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho. O termo correto é remoção. Mas vamos falar de transferência de faculdade para outra, analisando ali o filho de militar, utilizando uma linguagem mais informal, tá bom? Legal. E aí, chegou um período em que a UNB, ela não abriu vestibular para o curso de Direito, num determinado ano, porque o efetivo de alunos que chegaram a Brasília por meio, alunos militares, né, que chegaram a Brasília por meio dessa remoção, dessa transferência, foi tão grande que não se conseguiu abrir vagas para vestibular no curso de Direito. Então isso foi a gota d'água. Aí o STF, ele adotou a sistemática da congeneridade, ou seja, se o indivíduo ele foi aprovado em um vestibular de uma faculdade pública federal, olha que detalhe interessante, né? Eu acho até que o STF extrapolou um pouquinho nisso. Então, se o indivíduo ele foi aprovado num concurso público de uma faculdade pública federal, ao ser removido para uma outra cidade, enfim, ele só pode fazer a matrícula em outra faculdade federal. Ah, se for de federal para estadual, não pode. Se for de particular para federal, não pode. Então, nessas situações, você tem um princípio da congeneridade, que eu acho que o STF veio com a mão muito pesada. Por quê? Na intenção, no bom senso, na proporcionalidade e razoabilidade, na intenção de dirimir esses conflitos, se o indivíduo ele prestou vestibular para uma faculdade pública, se mudar de cidade em decorrência da atividade pública, ele teria direito a ingressar numa faculdade pública, independente se fosse federal, estadual, até municipal. Mas não foi esse o posicionamento do Supremo. Então vamos trabalhar com o princípio da congeneridade na íntegra da decisão e mostrar uma questão de prova para você, tá bom? Então na tela, por gentileza, vamos aqui analisar a congeneridade, princípio da congeneridade. Em decisão unânime, o plenário do STF julgou procedente em ação ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3.324. O plenário acompanhou o voto do relator Marco Aurélio, que decidiu dar ao artigo 1º da 9.536 de 97 interpretação conforme a Constituição Federal, de modo a autorizar a transferência obrigatória desde que a instituição de destino seja congênere à de origem, ou seja, pública para pública ou de privada para privada. Mas aí foi uma análise mais assim específica. Aí você tem aqui questão de prova, isso caiu em prova, tá? A questão diz o seguinte:
Servidores públicos transferidos de ofício e que estejam matriculados em instituição de ensino superior têm direito à matrícula em instituição de ensino superior do local de destino, desde que observado o requisito da congenialidade em relação à instituição de origem. Entretanto, conforme o entendimento do STF, se não houver curso correspondente em estabelecimento congênere, no local da nova residência ou em suas imediações, ao servidor não será assegurado o direito de matrícula em instituição não congênere. Gabarito oficial? Certo. Ok? Tudo bem? Perfeito. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma introdução ao princípio da legalidade. Sendo bem sincero com vocês, o estudo do princípio da legalidade no nosso curso de Direito Constitucional Objetivo, ele vai ser um estudo aprofundado, ok? Bem aprofundado, até porque em decorrência de análise estatística de questões de prova, o princípio da legalidade tem sido muito cobrado, legalidade estrita, legalidade ampla, legalidade absoluta, legalidade relativa. Então são várias subdivisões do princípio da legalidade. Mas quando se fala em princípio da legalidade, isso remete ao conceito de processo legislativo. E o processo legislativo envolve o conjunto de regras que são procedimentais, previstas, né, essas regras procedimentais, elas podem estar previstas tanto na Constituição Federal quanto em regimento interno ou da Câmara ou do Senado. E essas espécies normativas, elas são criadas, né, dentro de uma classificação de espécies normativas primárias, que têm ou que deverão ter total compatibilidade com a Constituição Federal. Então, peraí. O processo legislativo consiste num processo de criação de atos normativos primários mediante regras constitucionais ou regras regimentais que vão ter ali total compatibilidade com a Constituição Federal. Tudo bem? Ok? Então vamos lá, só nessa primeira definição, na tela por gentileza. Tá lá. Introdução ao estudo do processo legislativo. Processo legislativo são regras procedimentais previstas constitucionalmente, que têm a finalidade de produzir atos normativos primários, que vão extrair seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Ok? Tudo bem? Tá aí. E aí, avançando um pouco, avançando, eu tenho o nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, ele é simbolizado na pirâmide de Kelsen, né? E no ápice dessa pirâmide eu tenho um bloco de constitucionalidade. E esse bloco de constitucionalidade possui normas constitucionais originárias, são as normas da Constituição quando foram criadas, normas constitucionais derivadas, que são as emendas constitucionais. Tenho tratados internacionais de direitos humanos, perfeito, que foram aprovados em cada caso do Congresso em 2 turnos por 3/5. E temos os princípios constitucionais positivados e não positivados. Ok? Ok. E aí, abaixo do bloco de constitucionalidade, nós temos as normas supralegais. Então, as normas supralegais, como exemplo, eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados conforme o artigo 5º, parágrafo 3º. Abaixo das normas supralegais, depois eu vou trabalhar um pouquinho de uma forma mais clínica com as normas supralegais, tá? Abaixo das normas supralegais, eu vou ter as normas legais ou atos normativos primários. Quem são essas normas legais ou atos normativos primários? Eu tenho as normas do 59 e 69, leis, tratados internacionais, qualquer, decretos autônomos, regimentos e assim vai. Então tá lá, ó, normas do artigo 59 a 69, leis, tratados internacionais, decretos autônomos, regimentos dos tribunais, resoluções do CNJ e CNMP e regimento das casas legislativas. Tudo bem? Beleza. Abaixo das normas legais ou atos normativos primários, eu vou ter
as normas infralegais, que visam complementar as leis. Então, a ideia é regulamentar ou dar executoriedade às normas legais. Temos os decretos regulamentares, temos também as instruções normativas e temos portarias. Tudo isso que está abaixo do bloco de constitucionalidade é chamado de norma infraconstitucional. Beleza? Então, aqui só uma pequena revisão, tem que ser feito, não tem jeito. E aí eu quero destacar, até por tema de questão de prova, que dentro do conceito de normas supralegais, nós não encontramos somente os tratados internacionais de direitos humanos. Então, vou fazer o seguinte, olha só. Eu tenho aqui a natureza jurídica dos tratados internacionais do Brasil. Você vai ver que qualquer tratado, ele se equipara a uma lei ordinária. Se for sobre direitos humanos, ele pode ser equiparado tanto à emenda constitucional ou à norma supralegal. Então vamos lá. Tratados internacionais que não tratem de direitos humanos, ele é equiparado à lei ordinária. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados por procedimento comum, não foi pelo procedimento da emenda, ele vai ser norma supralegal. Tratados sobre direito tributário, isso aqui é interessante, hein? Tratados internacionais sobre direito tributário. Você sabia que ele é equiparado à norma supralegal? Tá aí. Tratados internacionais sobre matéria processual civil. Você acredita que ele é equiparado à norma supralegal? Tratados internacionais de direitos humanos conforme artigo 5º, parágrafo 3º. A ele é equiparado à emenda constitucional. Tudo bem? Ok. Você sabia que tem atos normativos primários que são criados conforme a regra do processo legislativo constitucional e outros que não são? Então, quando você tem aqui atos normativos primários conforme as regras do processo legislativo constitucional, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Existem outros que não são equiparados não são equiparados, não, desculpa. Existem outros que não passaram pelo procedimento de criação constitucional, que são os regimentos dos tribunais, resoluções do CNJ e CNMP, regimento das casas legislativas e os decretos autônomos. Eles são atos normativos primários, mas não foram criados conforme o procedimento legislativo constitucional. Professor, quem aqui é criado conforme o procedimento legislativo constitucional? Está lá no artigo 59. Aí você tem lá, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E aí, doutores e doutoras, você tem o 59, e esse 59 já foi cobrado em prova. Uma lei complementar vai dispor sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Tudo bem? Tranquilo? Está aí. E aí, meus amigos, olha só, você vê que uma lei complementar vai dispor sobre a elaboração, redação, alteração, consolidação das leis. Você sabe qual é a estrutura básica de uma lei? Já ouviu falar nisso? Esquema básico de composição de uma lei. Pasmem, isso que eu estou mostrando para vocês já foi cobrado em concurso público. Tudo bem? Então, o esquema básico de composição de lei envolve livros, depois eu tenho títulos, vou colocar aqui para vocês, depois eu tenho capítulos, depois eu tenho seções, depois eu tenho subseções, depois eu tenho artigos. Então, doutores e doutoras, livros, títulos, capítulos, seções, subseções, artigos. Você acredita que isso foi cobrado em concurso público? Então, de novo, esquema básico de composição das leis. Livros, títulos, capítulos, seções, subseções, artigos. Não é fácil, tá, pessoal? Mas eu vou ser muito sincero com você. Determinados concursos fogem um pouco da estatística do que é cobrado em prova. E aí, quem acerta essas questões, que são essas questões que saem do ponto da curva,
tem ali uma certa vantagem. Então a ideia do curso é estabelecer uma aula mais completa possível. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês do que eu estou falando. Joga na tela, por gentileza. Uma questão de prova que não é antiga, de 2016. Olha que maldade, olha que maldade. Tá aqui, ó. A sistematização das leis mais complexas deve obedecer uma hierarquia de subdivisões. Nesse sentido, assinale a alternativa que representa o esquema básico de composição de uma lei na sequência correta. Então vamos analisar o esquema de composição básica de uma lei na sequência correta. Nós temos livros, letra A, livros, títulos, capítulos, seções, subseções e artigos. E aí? É a letra A? Então, chamando a sua atenção, para você ver como é que cai em prova, olha o esquema básico de composição de uma lei. Livros, títulos, capítulos, seções, subseções, artigos. Tá lá, ó. Livros, títulos, capítulos, seções, subseções, artigos. Não viu? Olha de novo, ó. Livros, títulos, capítulos, seções, subseções, artigos. Então aqui na letra A, livros, títulos, capítulos, seções, subseções, artigos. É de cara a letra A. Tudo bem? Então aí, pessoal, chamando a sua atenção, é importante, não tem para onde fugir, ok? Ok. Olha só, eu tenho uma outra perguntinha para vocês. Quais são os elementos que caracterizam um normativo? Bom, eu tenho aqui elementos que caracterizam um ato normativo. Os elementos que caracterizam um ato normativo são elementos de abstração. Por exemplo, o ato normativo ele tem que ser abstrato. Professor, o que é um ato abstrato? É aquele que pode ser utilizado repetidas vezes. A lei em si tem que ser abstrata. A lei não pode tratar de um fato certo e determinado. Além da abstração, o ato normativo tem que ter generalidade, ou seja, alcançar o maior número de pessoas possíveis. Além disso, o ato normativo tem que ser autônomo, por si só, produzir os seus efeitos, principalmente se ele é pessoal. Então você tem que os elementos do ato normativo são abstração, ser utilizado repetidas vezes, generalidade, alcançar o maior número de pessoas, autônomo, por si só, já produziu seus efeitos, e impessoal, não estabelecer ali um número determinado de pessoas. Então, doutores e doutoras, tudo que eu estou falando não é da minha cabeça. Olha aqui o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Ok? Ok. Tá. Aí, nós temos um estudo específico, que é o da lei em sentido formal e o da lei em sentido material. Então, você viu aqui comigo que um ato normativo tem que ser abstrato, geral, autônomo e pessoal. Agora, o que é uma lei formal e o que é uma lei material? Lei em sentido, né, realizando formal e uma lei em sentido material. A lei em sentido formal é aquela que foi criada conforme as regras do processo legislativo. Essa é a lei em sentido formal. Não interessa o conteúdo dessa lei, efetivamente. O que importa é se ela foi criada conforme as regras do processo legislativo constitucional. Essa é a lei em sentido formal. Se ela, olha só, se você fizer uma metáfora com a Constituição em sentido material, lá na classificação das Constituições, a Constituição em sentido formal é aquela Constituição em que o que importa é como as normas constitucionais chegaram a ela. Como ocorreu a elaboração da norma constitucional ou das emendas. A Constituição em sentido material é aquela que se importa com o conteúdo. Então, a lei em sentido formal é aquela que se preocupa com o procedimento de elaboração da norma.
A lei em sentido material é aquela lei que se importa com o conteúdo. Por quê? Em decorrência do conteúdo, né, de uma análise do conteúdo, em tese, o ideal seria que esse conteúdo fosse geral, abstrato, autônomo, perfeito? Então você tem generalidade, abstração, autônomo, e qual é o outro mesmo, que me deu um branco aqui na memória? Impessoal, perfeito? Então você tem essas características. A lei em sentido material se preocupa com o conteúdo. A lei em sentido formal se preocupa com regras de processo legislativo. Então vamos na tela, por gentileza? Então, analisando aqui na nossa tela, eu tenho lei em sentido formal e a lei em sentido material. A lei em sentido formal é aquela lei criada conforme as regras do processo legislativo constitucional. Ou seja, seguindo os parâmetros do artigo 59 ao 69. Agora, a lei em sentido material é aquela que se preocupa mais com o conteúdo, mas ela tem que ter caráter geral? Olha, a lei em sentido material tem que ter ali um caráter geral, perfeito? Ou seja, alcança ali um número indeterminado de pessoas. Tá lá. Número indeterminado, desconhecido de indivíduos. A lei em sentido material, já que ela se preocupa com o conteúdo, ela tem que ter caráter abstrato. Ou seja, a lei ela pode ser utilizada repetidas vezes. Isso é importante. Então você tem que a lei em sentido formal, aquela que se preocupa com os procedimentos, e a lei em sentido material, aquela que vai se preocupar com a questão da generalidade e abstração. Perfeito? Ou seja, se preocupando com o conteúdo. Quando você faz um paralelismo aqui ao conceito, às classificações de Constituição, a Constituição em sentido material é aquela que traz normas essencialmente constitucionais. E a Constituição em sentido formal é aquela que se preocupa com o procedimento. Se a Constituição, se a lei em sentido material, ela se preocupa com o conteúdo, significa que o conteúdo tem que ser geral, tem que ser abstrato. Mas, olha, eu vou ser bem sincero para ti. Muitas pessoas, elas até decoram esses conceitos, mas poucas sabem aquilatar o conhecimento do ato normativo. Ou seja, o que é um ato normativo? O ato normativo, ele é um gênero. E esse ato normativo, sendo gênero, ele tem espécies. O ato normativo pode ser um ato do poder público ou pode ser uma lei. O ato normativo, sendo um ato do poder público, é um ato que tem que ter obrigatoriamente generalidade e abstração, como se fosse uma lei em sentido material. Então, peraí, professor, eu tenho atos do poder público que não apresentam generalidade e nem apresentam abstração. Como, por exemplo, um ato administrativo. Legal. Um ato administrativo que não tenha generalidade ou abstração, ele não vai ser considerado um ato normativo. Porque para ser ato normativo, eu tenho a característica de ser um ato do poder, pode ser um ato do poder público, desde que tenha generalidade e abstração. Do outro lado, o ato normativo pode ser uma lei. E quando o ato normativo ele é uma lei, dane-se o conteúdo, ele pode ser abstrato, ele pode ser geral, ele pode ser formal, ele pode ser material. Não interessa. O ato normativo sendo uma lei, independe de qualquer outra situação. Tudo certo? Professor, não entendi. Então, vou jogar na tela e vou mostrar para você. Isso é tema de prova, tá bom? Na tela, então, por gentileza, eu tenho o seguinte. Vamos lá. Aqui eu tenho a lei em sentido formal, a lei em sentido material. E agora, vamos aos atos normativos. Os atos normativos, conforme eu comentei com vocês, pode ser um ato do poder público que tenha generalidade e abstração, tá? E aí você tem aí que são atos normativos, atos administrativos, desculpa, de efeitos concretos não vão se enquadrar nesse conceito, porque tem que ter a generalidade, deixa eu só sublinhar, tem que ter generalidade e tem que ter abstração. Perfeito? Para ser um ato do poder público. O ato normativo, ele pode ser uma lei?
olha, o ato normativo, ele até pode ser uma lei. E essa lei, ela deve ter a generalidade, deve ter a abstração. Essa lei pode ter conteúdo de ato administrativo. Bom, pessoal, num posicionamento de primeira corrente, vamos colocar na corrente número 1, independentemente da generalidade ou da abstração, se for lei, ela é um ato normativo. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho que fazer até um X, ó. Não precisa, se ela é lei, não precisa ter generalidade, não precisa ter abstração para que ela seja considerada um ato normativo. Pode ter conteúdo de ato administrativo essa lei? Pode, não tem problema. Se ela é lei, não interessa. Então, vou te dar aqui um exemplo, olha só. Quem é que concede anistia? A anistia é uma clemência concedida pelo Congresso Nacional mediante a elaboração de uma lei. Por isso que existe a lei de anistia. Você concorda comigo que essa lei da anistia, ela estabelece uma relação concreta, é para um fato determinado, é ou não é? É. Essa lei é um ato normativo? É. Essa lei é um ato normativo, independentemente se ela é geral, se ela é abstrata. Não importa se ela tem conteúdo de ato administrativo. O mais importante é, por ser lei, é um ato normativo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Vamos então fazer uma questão de prova. Eu quero reforçar com vocês. Quando nós temos o ato normativo, ele pode ser um ato do poder público, desde que, obrigatoriamente, o ato do poder público para ser ato normativo, ele tem que ter generalidade e abstração. Agora, quando for uma lei, não precisa ter generalidade nem abstração para que essa lei seja considerada ato normativo. Tudo bem? Então vamos lá. Questão de prova. Vamos fazer aqui uma questão de prova importantíssima. Cadê? Tá aí. Ó. Questão de prova. Questão de prova traz o seguinte. Na medida em que o Supremo Tribunal Federal, consoante o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição da República, é competente para processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, é correto afirmar que o ato normativo que se refere ao comando constitucional, vamos lá, A, deve ter necessariamente natureza infraconstitucional. E aí? Tem que tomar cuidado, porque, vamos lá, só para você entender. Uma emenda constitucional é um ato normativo? É. A emenda constitucional, sendo um ato normativo, ela tem natureza infraconstitucional. Uma emenda constitucional aprovada é uma norma constitucional derivada. Então, ela não deve ter necessariamente natureza infraconstitucional. O ato normativo em si não deve ter necessariamente natureza infraconstitucional. Tudo bem? Ok. Tá. B, mesmo que tenha natureza regulamentar, portanto, infralegal, sempre poderá ser objeto de impugnação? O que você acha? O ato normativo, mesmo que tenha natureza regulamentar, portanto, infralegal, sempre poderá ser objeto de impugnação? Negativo, pessoal. Tranquilo? Por quê? Primeiro, o ato normativo não tem característica infralegal. Está errado. Letra C. O ato normativo abrange lei de efeitos concretos? O que você acha? Repito, o ato normativo abrange lei de efeitos concretos? Nesse caso, para ser ato normativo e o ato normativo ser considerado lei, não interessa se a lei tem conteúdo de efeito concreto ou abstrato, não importa. Então você tem a letra C como resposta. D. O ato normativo deve ter necessariamente os atributos da generalidade e abstração? Olha, só deve ter generalidade e abstração o ato normativo que seja ato do poder público. O ato normativo que é considerado lei independe de generalidade, independe de
abstração. Ok? Tudo bem? Então você tem aí, ó, que a resposta é a letra C. Muita gente marcou a letra D. Entenderam? Por quê? Ah, professor, porque o ato normativo tem que ter generalidade e abstração. Depende. Que ato normativo é esse? Se for ato do poder público, aí eu concordo. Ele tem que ter generalidade e abstração. Mas se for uma lei, ela não precisa ter generalidade, não precisa ter abstração. Ok? Então, questão muito boa. Resposta letra C de casa. Vamos aqui a uma próxima questão. Próxima questão que diz o seguinte. É correto afirmar que quando o Poder Legislativo aprova uma lei que conceda pensão vitalícia a um anistiado político, materialmente está exercendo uma função administrativa. De novo, quando o Poder Legislativo aprova uma lei que conceda pensão vitalícia, ok, a um anistiado político, materialmente está exercendo uma função administrativa? É porque essa lei que traz a pensão vitalícia, olha só, a um anistiado, uma pessoa, um anistiado só, isso é quase um ato administrativo, não é verdade? Mas não vai ser ato administrativo justamente porque é o Poder Legislativo aprovando aqui uma lei. Entenderam? Então acaba sendo um ato legislativo. Mas materialmente é uma função administrativa exercida pelo Legislativo? Sim. Então, gabarito oficial, correto. Tudo bem? Ok. Agora, pessoal, praticamente, né, estamos na reta final do nosso bloco, muitas pessoas, conceito novo, né? Muitas pessoas não sabem, até hoje, a diferença entre princípio da legalidade versus princípio da reserva legal. E aí? Qual é a diferença do princípio da legalidade para o princípio da reserva legal? Bom, pessoal, a legalidade é sempre um conceito mais amplo. Quando a nossa Constituição fala, ninguém será obrigado a fazer, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei, lembre-se, cuidado quando você analisa o texto. Existe a diferença de texto para norma. O texto é só aquela parte que você está visualizando sem nenhum tipo de conhecimento jurídico. Se você for fazer uma interpretação literal, gramatical, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, você pensa que só a lei que pode limitar o abuso do poder estatal, só a lei que pode regular as ações sociais. Só que a nossa Constituição, você tem a nossa Constituição, você tem regimentos internos, regimento ali da Câmara, do Senado e outros atos normativos, como o decreto autônomo, que tem ali a função de ser um ato normativo. Então, o princípio da legalidade significa, conforme doutrina de Luiz Roberto Barroso, José Afonso da Silva, Pedro Lenza, Gilmar Mendes, o Adilâmigo Bulos, entre outros, o princípio da legalidade representa o respeito máximo ao ordenamento jurídico. Então, respeitar o ordenamento jurídico como um todo é o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade não está apenas direcionado a leis. O princípio da legalidade significa respeito ao ordenamento jurídico como um todo. Professor, e o princípio da reserva legal? O princípio da reserva legal significa que haverá uma reserva, restrição, perfeito? A restrição das disposições normativas ocorrem por lei formal. A reserva legal significa que haverá restrições de obediência a uma lei formal. O que é uma lei formal? É aquela lei criada
conforme as regras do processo legislativo tradicional. Ou seja, tem-se ali um legitimado ativo que deflagra o processo legislativo, o poder legislativo ele aprova e depois vai à sanção do chefe do executivo. Essa é a reserva legal. Reserva legal é quando você tem uma lei formal criada conforme as regras do processo legislativo tradicional. Professor, tem isso escrito? Tem. Vamos lá? Na tela, por gentileza, eu tenho lá princípio da legalidade versus princípio da reserva legal. O princípio da legalidade, ele não faz referência a um tipo de norma específica do ponto de vista estrutural, mas ao ordenamento jurídico em sentido material. Perfeito? O professor Gilmar Mendes destaca esse posicionamento, que é o princípio da legalidade. Está lá, ó. Lei nessa conformação significa norma jurídica em sentido amplo, independentemente da sua forma. Ok? Ok. E o que é o princípio da reserva legal? Determinadas matérias, a Constituição exige que sejam regulamentadas por lei formal. Então você tem a necessidade da regulamentação de determinadas matérias ser necessariamente por lei formal. E uma lei formal é aquela lei criada conforme as regras do processo legislativo. Ok? Tudo bem? No nosso material você tem uma leitura complementar obrigatória. Então está lá, ó, quando a Constituição, em seu artigo 5º, prescreve, ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer, alguma coisa na virtude da lei, por lei entende-se, por lei pode-se, desculpa, entender o conjunto do ordenamento jurídico. Está lá, posicionamento do ministro Gilmar Mendes. Tudo bem? Aí vamos lá, olha só, teve uma questão inédita que caiu no concurso da Câmara dos Deputados, mas você que está estudando para a área policial, isso foi cobrado. Tudo bem? Olha só, vê se não tem tudo a ver com o perfil policial. Dentro aí do estudo de direito penal, você tem norma incriminadora e você tem normas não incriminadoras. Perfeito? Uma norma incriminadora, ela é criada ou por uma lei ordinária ou lei complementar. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, a norma incriminadora é uma norma na visão da reserva legal do direito penal, é a lei ordinária e a lei complementar. Ok? Agora, norma não incriminadora. A norma não incriminadora, ela é uma norma que decorre do princípio da legalidade. Não precisa ter efetivamente uma lei ordinária ou uma lei complementar como norma não incriminadora. Então, peraí, vamos lá. Deixa eu só deixar claro aqui uma situação para você. Nosso tempo está quase lá. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Será que uma medida provisória pode tratar de direito, de matéria de direito penal? O que você acha? Uma medida provisória pode tratar de matéria de direito penal? Muitos irão falar assim, não, professor, medida provisória não pode se tratar de direito penal ou processual civil. Verdade? Então, explica ali o que ocorreu com a MP 417 de 2008, editada pelo Lula, que destacava a possibilidade de ter uma excludente de ilicitude para aqueles que entregassem a sua arma de fogo que estivesse irregular em casa. Ou seja, aqueles que estivessem com posse irregular de arma de fogo, ao entregarem para a Polícia Federal, de forma espontânea, a sua arma de fogo, não cometeriam um crime de posse ilegal de arma de fogo e, além disso, seriam indenizadas. Você concorda comigo que essa MP, essa medida provisória, ela tratou de direito penal não incriminador? Então, a medida provisória pode se tratar de direito penal? Pode, desde que seja direito penal não incriminador. Porque o direito penal incriminador só pode ser por lei ordinária ou lei complementar. Repito, o direito penal incriminador só pode ser por meio de lei ordinária ou lei complementar. Tudo bem? Tranquilo? Entender essa dinâmica?
Então você vê aí essa questão. Aí será que dá para finalizar? Dá para finalizar com uma questão de prova, que é até de difícil interpretação, que foi para a Câmara dos Deputados, mas possivelmente pode cair no concurso da área policial. Vamos na tela então, por gentileza, que eu vou analisar essa questão de prova. Então, analisando aqui a questão de prova, olha só. Vamos lá. A questão diz o seguinte, ok? Tá lá. O princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta. Essa reserva legal é dentro do direito penal, perfeito? O princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às normas penais incriminadoras. Ok, por quê? Porque dentro das normas penais incriminadoras, a norma penal incriminadora só pode ser por lei ordinária ou lei complementar. Então, isso acaba sendo uma reserva legal, que é o conceito que nós encontramos dentro do direito penal. Existe uma reserva legal constitucional e existe uma reserva legal no perfil penal. No perfil penal, a reserva legal significa que a lei penal só pode ser por lei ordinária, só pode ser uma lei ordinária ou uma lei complementar. Então, quando você tem aqui a questão, o princípio da reserva legal aplica-se de forma absoluta às leis penais incriminadoras, certo, excluindo-se de sua incidência as normas penais não incriminadoras. O que significa isso? Significa que as normas penais não incriminadoras, elas não se submetem ao princípio da reserva legal. Por quê? Porque as normas penais não incriminadoras, elas se submetem ao princípio da legalidade, que é mais amplo. Então, vamos lá, hein? Para finalizar com chave de ouro. As normas penais incriminadoras se submetem ao princípio da reserva legal. Agora, quando eu tenho normas penais que não são incriminadoras, não faz diferença, pois o princípio da legalidade, que é o entendimento mais amplo de obediência ao ordenamento jurídico, pode estabelecer normas não incriminadoras. O maior exemplo é a MP 417 de 2008. Logo, essa questão 21 é uma questão que está correta. Tudo bem? Ok? Num próximo bloco, nós vamos avançar aqui no estudo do princípio da legalidade, mostrando que a legalidade em si, ela traz regras e princípios. Tudo bem? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. No laço? Beleza. Galera do Insta, finalizei aqui a nossa aula, tá? É o Tati Martins. Eu vi que você falou que a imagem estava ruim, mas o que acontece? Como a intenção é ajudar, eu fico só reproduzindo a imagem do computador, entendeu? Eu não tenho um recurso que traz uma qualidade melhor do que isso. Então, essa imagem é a imagem, para mim estava parecendo perfeita, mas eu acho que é até problema do Instagram. E aí, enfim, peço até desculpas, mas a intenção é ajudar. Silvestre, valeu Silvestre, um abração, tá bom? Então nós encerramos essa aula de hoje. Amanhã estarei em Brasília, então não vai ter aula ao vivo. E quarta-feira, possivelmente, vai ter mais aulas para vocês, tá bom? Vou dar sequência ao nosso curso. Galera, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Agora tem que tirar toda essa parnafernália aqui. Eita! De microfone, enfim, que atrapalha. Tá bom? Tranquilo? Então, olha só. Valeu a pena? Que bom, fico feliz. Muito obrigado. Agora, acabou minha missão de hoje. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço.